coleguinha, tudo jóia? Meu nome é Silvana Garofalo e vamos aprender mais um pouco de matemática. Bora lá! Então vamos lá. Nós vamos aprender hoje sobre sólidos geométricos e suas planificações. Então, hoje nós vamos aprender sobre os sólidos geométricos, que também a gente encontra sempre esses sólidos no dia a dia. Como embalagem, que você vai ver, embalagem diferenciadas de festa. Você também vai encontrar como caixas de decoração para colocar plantas, vasos e tudo mais, né? Também embalagens para doces de festas, em modo geral, né? Caixas de modo geral, embalagens de modo geral, né? Falou que a embalagem, a gente quase sempre cai dentro desses sólidos geométricos. Então, e os dados, né, de jogo? Esses dados, né, que você usa no seu jogo, tem vários tipos de dado que também é o sólido geométrico. Então, nós vamos aprender sobre esse sólido geométrico e mais, a sua planificação. O que que é? É a figura quando a gente abre. Quais são as características da figura, tanto fechada quanto aberta. Então, vamos para o cone, né? O cone. Então, vamos para o cone. O cone, ele é, né, com a base circular, com círculo, né, com a base do círculo, e ele tem um vértice. Então, tem o cone com a base, né, com círculo e um vértice e tem todo o revestimento. Se eu cortar aqui, ó, se eu cortar, como é que ele fica, né? Se eu cortar, eu trouxe ela já planificada. Se eu cortar, eu vou ter um círculo, que tá aqui no final, ó, um círculo, né, que a gente coloca no final, mais um semicírculo, né? Mais um semicírculo. Então, eu tenho o semicírculo, certo? O semicírculo e mais um círculo. Aqui é a nossa figura planificada do cone. Então, vamos lá. Próxima figura. O cilindro. Então, o cilindro, né, é esse aqui. O cilindro, ele tá muito no dia a dia seu. Lâmpadas, lápis, canos, tudo de um modo geral, isso tudo é o cilindro, tá? Então, ele tem uma circunferência aqui, um círculo, né? E outro círculo aqui, ó. Tá bom? Então, eu tenho dois círculos no cilindro e mais a lateral dele. Como que ele fica planificado, né? Então, ele planificado vai ficar assim, ó. Com dois círculos, porque é um círculo aqui e virando a figura dá outro círculo. E ele planificado, eu encontrei o retângulo. Então, tem um retângulo. Tem essas bordinhas aqui, ó, porque como a gente está falando de caixinhas planificadas, tem que ter as bordinhas para fazer encaixe para fechar a figura. Então, essas abinhas aqui, ó, essas abinhas, elas são necessárias para fechar a nossa figura. Então, eu tenho ela no nosso dia a dia de várias formas, certo? Então, você vai encontrar muito desenho em livro do cilindro dessa forma, que você pode primeiro colorir, né, para depois montar o seu cilindro. Vamos para o próximo? Pirâmide.
Ó, prisma com base triangular. Então, eu tenho prisma com base triangular. Qual que é a diferença do prisma para a pirâmide? A minha lateral aqui, ó, né, que é a lateral do prisma, ele vai formar quadriláteros. Ele vai formar um paralelogramo, certo? Que nesse caso aqui, nós estamos falando do retângulo. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 retângulos e a base que a gente chama, que são as duas, né? As duas bases, né? Diferentes. Né, diferentes que eu falo, porque eu tinha a maioria retângulo e tenho 2 triângulos. Então, isso aqui é chamado de base do prisma. Ele é triangular porque a base dele é triângulo. Então, presta atenção. Eu vou ter quantos retângulos? 1, 2, 3 retângulos. Um azul, um marrom e um amarelo. E 2 triângulos. Os 2 triângulos são verdes. Então, ao planificar, eu tenho que ter 2 triângulos verdes, um em cada ponta, e 3 retângulos, que a gente chama de faces. Tanto os retângulos quanto os triângulos. Eles são faces, né? Então, ao planificar, eu tenho que ter 3 retângulos e 2 triângulos. Quando eu tenho uma face encontrando a outra face, eu tenho uma linha que passa aqui, uma semi-reta, que ela passa a ser chamada aresta, porque ela encontrou 2 faces. Então, o encontro aqui, ó, esse encontro aqui, ó, das 2 faces, esse encontro aqui, ó, que é chamado de aresta. Face é um retângulo, o outro retângulo, triângulo, triângulo, e essas linhas de encontro são chamadas de arestas. E esse pontinho aqui, ó, cada ponto, cada extremidade aqui, ó, é chamado de vértice. Então, esse prisma triangular, eu tenho 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 arestas. Tem 1, 2, 3, 4, 5 faces e 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. Se eu planificar, como é que vai ficar? Planificar, como é que vai ficar? Você lembra que se eu planificar, se eu abrir aquela caixinha lá, eu vou ter o quê? Igualzinho eu falei para vocês, 2 triângulos verdes, 3 retângulos, né? Marrom, amarelo e azul. E tem que ter as bordinhas. Então, a figura planificada. Essas planificações você vai encontrar também no seu dia a dia, como caixinha de creme dental, sapato, tudo de modo geral. Então, como é que fica a planificação? Lá. Então, eu tenho prisma com base pentagonal. Então, prisma com base pentagonal. Vamos pegar o prisma primeiro, fechado, para depois ir para a planificação. O prisma com base pentagonal. Estava até pegando a errada. Prisma com base pentagonal. Por que pentagonal? Porque eu tenho somente 2 pentágonos. Tem 2, ó. 1 e do lado de cá, ó, 2 pentágonos. Certo? E as faces. Se eu planificar, vai ficar dessa forma aí, ó.
planificado. Prisma hexagonal. Então, eu vou ter o prisma hexagonal, porque eu tenho 2 hexágonos, então a gente chama de base, né, hexagonal, né? A lateral são retângulos, certo? E tem as arestas, os vértices e as faces. No hexágono, quando você vai planificar, né, todos os prismas com faces, né, número par, faces par, você vai ter sempre a oposta. Então, a oposta, quando você tem que tomar muito detalhe ao planificar, prestar muita atenção, porque ela sempre tem que estar oposta na sequência. Então, por exemplo, eu tenho o vermelho aqui, ó, do outro lado eu tenho o vermelho. Tenho o azul aqui, do outro lado eu tenho o azul, o oposto. Tenho o verde, do outro lado eu tenho o verde. Então, eu vou ter uma sequência na planificação de retângulo que tem que ter vermelho, verde, azul, aí começa a sequência de novo, porque são opostos. Então, fiz a primeira sequência e faço a sequência de novo. Então, quando você planifica, você tem 2 hexágonos e a sequência, ó, azul, ó, verde, vermelho, azul, né? Depois, verde, vermelho, azul, na mesma sequência para ficar bonitinho. Então, os prismas, quando ele é tudo em retângulos, tudo quando é paralelogramo, né? Eu vou ter o quê? Um nome especial quando todos eles são retângulos, que ele vai chamar de paralelepípedo. Então, ele chamando de paralelepípedo, porque é tudo retângulo. Não tem outra figura que não seja retângulo. Então, eu chamo ele de paralelepípedo. Quem é ele no nosso dia a dia? Olha, planificado. São as nossas caixinhas, de um modo geral, ó. São as nossas caixinhas, de um modo geral, de creme dental, de sapato, o nosso próprio quarto, às vezes, né, quando tem o forro, né? Então, ele vai ser também um prisma. Então, você vai ter muito prisma paralelepípedo dentro da sua casa, que o nome dele é paralelepípedo. Como é que ele fica planificado? Eu tenho as bases, ou seja, vou ter aqui, no caso, 2 quadrados. Um retângulo roxo e do outro lado, outro retângulo e o outro. Então, ele planificado, eu tenho a sequência do roxo, amarelo, roxo, amarelo. Próximo é o nosso cubo. Nosso cubo. Esse daqui, ele é parece muito em jogo, né? Naqueles dadinhos de jogo. Então, é o nosso cubo. Do mesmo jeito. Eu vou ter 6 faces. Ele é um nome particular cubo, porque é tudo quadrado. Todas as faces são quadrado. Todas as faces são quadrado. E todas elas têm. Aí, a única particularidade na planificação que você tem que prestar atenção são dos lados opostos. Que, no caso, eu tenho um marrom, do outro lado, marrom. Tenho azul, do outro lado, azul. Verde, verde. Sempre pulando um. Então, vamos ver a planificação dele. A planificação. Então, eu tenho azul, verde e o marrom nas extremidades. Então, vamos para as pirâmides. Base triangular. Pirâmide. Qual que é a determinação para se falar que é pirâmide? Ela tem a maioria das figuras, ela é chamada, a maioria das figuras, né? Eu tenho aqui triângulo. Então, se a minha maioria é triângulo, e aí eu viro, olhei aqui, ó, a base é triângulo, então é pirâmide com base triangular. Pirâmide com base triangular.
Como fica essa planificação? Eu vou ter o verde, né? Um triângulo menor e os outros triângulos maiores. É chamado de pirâmide porque eu tenho a maioria da figura é triângulo. Então, é chamado de pirâmide por conta disso. Chamado tetraedro, o que é o tetraedro? O tetraedro, ele é uma pirâmide particular, onde que todas as faces são triângulos equiláteros, são triângulos com lados de mesmo tamanho. Por isso que é chamado de tetraedro. Então, olha, como é que fica no espaço? Ele é todos os triângulos são de mesmo tamanho, né? Todos os triângulos são de mesmo tamanho. Tem uma aresta, porque é o encontro de duas faces, o vértice e a face, certo? Então, planificado, né? Então, vamos à pirâmide, porque a maioria é triangular. A maioria é triangular. Com base, que figura é essa? Quadrado. Essa planificação aqui, ela é muito legal porque a gente teve lá como decoração de caixinha, né? Foi a primeira figura que eu dei como a caixinha para decoração de um modo geral, caixinha diferenciada, né? Então ela abre, né? Muito legal, ó. Ela abre, né? Legal, de forma diferente, que dá para guardar as coisas lá dentro, né? Dá para fazer uma boa embalagem diferenciada. Como que fica a planificação dela? Que no caso, ela tem as dobraduras. Isso daqui, ó, são as abas que dão suporte para fechar a nossa pirâmide com base quadrada. Mas eu também tenho a pirâmide com base quadrada, que a gente encontra muito aí nos livros falando a planificação dela, né? Base quadrada, certo? Base quadrada. Maior parte da figura é triângulo, por isso que é chamado de pirâmide. Tenho as faces, certo? E tenho base quadrada. A gente encontra a nossa planificação do dia a dia. Eu passei a base quadrada, agora base pentagonal. Base pentagonal. É a nossa pirâmide. Por que base pentagonal? Porque eu tenho um pentágono só e o restante é triângulo. Então, pirâmide com base pentagonal. A planificação, como é que fica? Aqui. Certo? Então, próximo, pirâmide com base hexagonal. Pirâmide com base hexagonal. Todos são triângulos com hexágono. Beleza. Então, vamos passar mais algumas planificações para você entender. Nós temos pirâmide com base octagonal, porque a planificação dela eu tenho o octágono, né, como base. O octaedro, porque ele tem 8 figuras, né? O decaedro, porque na planificação eu tenho 10 figuras. O dodecaedro, por quê? Do, de, vem de 12. Então, eu tenho 12 figuras. O icosaedro, o ico é de 20, vem 20. Tem uma figura, ela é diferenciada. Ela é só
diferenciada em questão de dobra, mas ele é bem próximo do prisma do paralelepípedo, só muda. Nós temos essa figura também, né, que a gente encontra no dia a dia, que é um paralelepípedo, né, do dia a dia. E por hoje é só. Até a próxima aula. Estarei aqui te esperando.